Olá, meu nome é Rodolfo Stoner, sou o criador deste canal aqui no YouTube para tópicos tais como liderança e gestão, gestão de projetos, gerenciamento da manutenção e também tópicos de SMS, segurança industrial. Antes de mais nada, se você se interessa por esses assuntos, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. E se você ativar o sininho, você será sempre informado sobre novos lançamentos aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre o maior desastre industrial dos Estados Unidos, o chamado desastre de Texas City. Em 16 de abril de 1947, lá se vão já muitos anos, dois navios, o Grand Champ e o High Flyer, estavam ancorados no porto Texas City, na Baía de Galveston. Frequentei muito Galveston quando trabalhei na refinaria de Pasadena pela Petrobras. Ficava relativamente perto da minha casa e íamos toda a família para a praia. Pois bem, lá então é um porto, né, na região do Golfo. O primeiro desses navios, Grand Champ, estava com 2.300 toneladas de nitrato de amônio para a produção de fertilizantes e muitas caixas de munição. E o High Flyer tinha 961 toneladas de nitrato de amônia e 1.800 toneladas de enxofre. Tinha também mais nitrato de amônia estocado no porto, que estava assim, em um processo de exportação para a Europa. Esse produto é utilizado para a produção de fertilizantes. Pela manhã, os estivadores locais detectaram um pequeno incêndio, cerca de 8 sacos de 100 quilos do produto, do nitrato de amônia, e começaram a tentar apagar com água. E não estavam conseguindo. O comandante, receoso de colocar mais jatos d'água e estragar a carga, ele optou por abafar o incêndio com vapor, que é um procedimento relativamente comum nas refinarias. Por exemplo, quando você tem os fornos de processo, se eventualmente por alguma razão você tem a ruptura de um tubo, sai produto e obviamente pega fogo, um dos procedimentos para apagar é o vapor de abafamento. Então o vapor apaga fogo na medida em que ocupa o lugar do oxigênio necessário para a combustão. Porém, se nós lermos, note, todos nós que trabalhamos na indústria temos que conhecer, saber o que é a ficha de informação sobre produtos químicos. Quando lidamos com produtos químicos, devemos sempre consultar, ver o que é aquele produto químico, quais são as características. E justamente diz que para este produto em perigos específicos, há o risco de ignição ou detonação ao expor o produto ao calor e a materiais incompatíveis. E aí é o caso, vapor é o quê? Vapor é quente. E aí esse material, sob o calor, libera oxigênio. Então, note, você está colocando vapor para abafar, para deslocar o oxigênio. Porém, a temperatura faz com que o material libere oxigênio. Portanto, cria todas as condições para a detonação. E aí, a crescente pressão dos vapores lá no interior quebrou uma escotilha do navio, saiu uma espessa fumaça alaranjada, atraindo a multidão para o porto. Vamos ver, que era mais ou menos comum, né? A segurança industrial não era tão evoluída como é hoje, e as pessoas gostavam de assistir os incêndios lá e tal, né? Curiosidade mórbida, como vemos em acidentes nas rodovias, todo mundo para olhar, né? Porém, às 9h12 da manhã, o incêndio tinha começado há pouco tempo, pouco mais de uma hora, o navio explodiu e lançou ao ar a carga a cerca de 1.000 metros de altura, na forma de um cogumelo, com uma bomba atômica. A onda de choque derrubou 2 aviões que circundavam as redondezas. O barulho pode ser ouvido a 150 quilômetros de distância. Para você ter ideia, uma âncora do navio de 2 toneladas foi arremessada a 2 quilômetros de distância. E a outra de 5 toneladas, pouco mais perto, 800 metros. À tarde, verificou-se que a carga do High Flyer, o outro navio, também estava em chama. O navio havia se desprendido das amarras e alguns marinheiros tentavam apagar o incêndio, porque todos os bombeiros da cidade tinham falecido na explosão.
Porém, a 1h da manhã, já do dia seguinte, 17 de abril, o High Flyer explodiu, causando uma explosão ainda maior do que a do Grand Champ, devido à carga de enxofre que também tinha. Só que já não havia mais pessoas nas imediações. Esse acidente nos deixou 581 mortos, a maioria deles espectadores, os curiosos que foram lá ver o incêndio, e mais de 3.500 feridos. Foi o maior acidente industrial da história dos Estados Unidos. Em 17 de abril de 2013, ou seja, um dia após o 66º aniversário desta tragédia, talvez alguns se lembrem porque foi relativamente recente, uma mulher, uma cidadã, uma moradora, ligou para o 911, emergência americana, na cidade de West, no Texas, relatando um incêndio numa fábrica de fertilizantes. E 25 minutos depois a fábrica explodiu, provocando a morte de 15 pessoas. Também provocou um cogumelo, gerou um abalo de intensidade 2.1 Richter. Para terremoto pode ser pouco, mas para uma explosão numa indústria é muito. E a fábrica armazenava 2.700 toneladas de quê? Nitrato de amônia. Pegou fogo em outro lugar, calor fez o nitrato liberar oxigênio, bum, explodiu. Agora note que a legislação, a OSHA americana, obrigava as indústrias a informarem qualquer quantidade acima de 2 toneladas. E aí nós tínhamos 2.700 toneladas. E a empresa West Fertilizer não tinha informado a OSHA. Ou seja, a OSHA não sabia, não monitorou, e aí isso aconteceu. A indústria não absorveu as lições aprendidas. Infelizmente, quem não deveria ter aprendido, aprendeu. Não sei se você se lembra, em 1995, um edifício na cidade de Oklahoma foi destruído por uma bomba. Timothy Wake, um ex-fuzileiro, foi acusado, se não me engano, condenado à morte, certamente, a menos que não estivesse lá no estado, não me lembro exatamente. E esse atentado foi executado com uma van carregada de nitrato de amônia. Existe uma frase conhecida atribuída a Thomas Jefferson, um ex-presidente dos Estados Unidos, que diz: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Enquanto gestor industrial, eu gostaria de fazer uma versão dessa frase: o preço da segurança é a eterna atenção. Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. Ademais, faça seus comentários, dê um like, comente com os amigos, compartilhe. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.